Livro A Gênese, capítulo 9, Encarnação dos Espíritos, continuação, item 29. Quando a Terra se encontrou em condições climatéricas apropriadas à existência da espécie humana, encarnaram nela espíritos humanos. De onde vinham? Quer eles tenham sido criados naquele momento, quer tenham procedido completamente formados do espaço, de outros mundos ou da própria Terra, a presença deles a partir de certa época, é um fato, pois que antes deles só animais havia. Revestiam-se de corpos adequados às suas necessidades especiais, às suas aptidões, e que fisiologicamente tinham as características da animalidade. Sob a influência deles e por meio do exercício de suas faculdades, esses corpos se modificaram e aperfeiçoaram. É o que a observação comprova. Deixemos então de lado a questão da origem, insolúvel por enquanto. Consideremos o espírito não em seu ponto de partida, mas no momento em que, manifestando-se nele os primeiros germes do livre-arbítrio e do senso moral, o vemos a desempenhar o seu papel humanitário, sem cogitarmos do meio onde haja transcorrido o período de sua infância, ou, se o preferirem, da sua incubação. Malgrado a analogia de seu envoltório com a dos animais, poderemos diferenciá-lo destes últimos pelas faculdades intelectuais e morais, que o caracterizam, como debaixo das mesmas vestes grosseiras distinguimos o rústico do homem civilizado. Conquanto devessem ser pouco adiantados os primeiros que vieram pela razão mesma de terem de encarnar em corpos mais imperfeitos, diferenças sensíveis haveria de certo entre seus caracteres e aptidões. Os que se assemelhavam, naturalmente se agrupavam, por analogia e simpatia. Achou-se a terra, assim, povoada de espíritos de diversas categorias, mais ou menos aptos ou rebeldes ao progresso. Recebendo os corpos a impressão do caráter do espírito e procriando-se esses corpos na conformidade dos respectivos tipos, resultaram daí diferentes raças, quer quanto ao físico, quer quanto ao moral, continuando a encarnar entre os que se lhe assemelhavam. Os espíritos similares perpetuaram o caráter distintivo, físico e moral das raças e dos povos, caráter que só com o tempo desaparece, mediante a fusão e o progresso deles. Podem comparar-se os espíritos que vieram povoar a terra a esses bandos de emigrantes de origens diversas, que vão estabelecer-se numa terra virgem, onde encontram madeira e pedra para erguerem habitações, cada um dando à sua um cunho especial de acordo com o grau do seu saber e com o seu gênio particular. Grupam-se então por analogia de origem e de gostos, acabando os grupos por formar tribos, em seguida povos, cada qual com costumes e caracteres próprios. Não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra juntamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensíveis à diferença em matéria de progresso. Fora com efeito impossível atribuir-se a mesma ancianidade da criação aos selvagens, que mal se distingue do macaco, e aos chineses, nem aí menos aos europeus civilizados. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral, quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar no outro mais elevado, e assim por diante, até que tenha conquistado todas as gradações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. Reencarnações. O princípio da reencarnação
é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, como se explicaria a diferença que existe entre o presente estado social e o dos tempos da barbárie? Se as almas são criadas ao mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas quanto as que viviam há 1000 anos. Acrescentemos que nenhuma conexão haveria entre elas, nenhuma relação necessária. Seria de todo estranho umas às outras. Por que então as de hoje haviam de ser melhor dotadas por Deus do que as que precederam? Por que têm aquelas melhor compreensão? Por que possuem instintos mais apurados, costumes mais brandos? Por que têm a intuição de certas coisas sem as haverem aprendido? Duvidamos de que alguém saia desse dilema, a menos admita que Deus cria almas de diversas qualidades, de acordo com o tempo e lugar. Proposição inconciliável com a ideia de uma justiça soberana. Admitia, ao contrário, que as almas de agora já viveram em tempos distantes, que possivelmente foram bárbaras como os séculos em que estiveram no mundo, mas que progrediram, que para cada nova existência trazem o que adquiriram nas existências precedentes, que, por conseguinte, as dos tempos civilizados não são almas criadas mais perfeitas, porém que se aperfeiçoaram por si mesmas, com o tempo, e tereis a única explicação plausível da causa do progresso social. Pensam alguns que as diferentes existências da alma se efetuam passando elas de mundo a mundo e não no mesmo orbe, onde cada espírito viria uma única vez. Seria admissível essa doutrina se todos os habitantes da Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. Eles, então, só poderiam progredir indo de um mundo a outro, e nenhuma utilidade lhes adviria da encarnação na Terra. Desde que aí se notam a inteligência e a moralidade em todos os graus, desde a selvageria, que beira o animal, até a mais adiantada civilização, é evidente que esse mundo constitui um vasto campo de progresso, porque haveria o selvagem de ir procurar alhures o grau de progresso que logo acima do que este está, quando esse grau se lhe acha ao lado, e assim sucessivamente. Não há, pois, necessidade de que os homens mudem de mundo a cada etapa de aperfeiçoamento, como não há de que o estudante mude de colégio para passar de uma classe a outra. Longe de ser isso vantagem para o progresso, seria um entrave, porquanto o espírito ficaria privado do exemplo que lhe oferece a observação do que ocorre nos graus mais elevados e da possibilidade de reparar seus erros no mesmo meio e em presença dos a quem ofendeu. Possibilidade que é para ele o mais poderoso modo de realizar o seu progresso moral. Após curta coabitação, dispersando-se os espíritos e tornando-se estranhos uns aos outros, romper-se-iam os laços da família à falta de tempo para se consolidarem. Ao inconveniente moral se juntaria um inconveniente material. A natureza dos elementos, as leis orgânicas, as condições de existência variam de acordo com os mundos. Sob esse aspecto, não há dois perfeitamente idênticos. Os tratados de física, de química, de astronomia, de medicina, de botânica, etc., para nada serviria nos outros mundos. Entretanto, não fica perdido o que neles se aprende. Não só isso desenvolve a inteligência, como também as ideias que se colhem de tais obras auxiliam a aquisição de outras. Se apenas uma única vez fizesse o espírito a sua aparição, frequentemente brevíssima, no mesmo mundo, em cada imigração, ele se acharia em condições inteiramente diversas. Operaria de cada vez sobre elementos novos, com força e segundo leis que desconheceria antes de ter tido tempo de elaborar os elementos conhecidos, de os estudar, de os aplicar. Teria de fazer de cada vez um novo aprendizado, e essas mudanças contínuas representariam um obstáculo ao progresso. O espírito, portanto, tem que permanecer no mesmo mundo, até que haja adquirido a soma de conhecimentos e o grau de perfeição que esse mundo comporta. Que os espíritos deixem por um mundo mais adiantado,
aquele do qual nada mais podem auferir, é como dever ser e é, tal o princípio. Se algum há que antecipadamente deixa o mundo em que vinham encarnado, é isso devido a causas individuais que Deus pesa em sua sabedoria. Tudo na criação tem uma finalidade, sem o que Deus não seria nem prudente nem sábio. Ora, se a Terra se destinasse a ser uma única etapa do progresso para cada indivíduo, que utilidade haveria para os espíritos das crianças que morrem em tenridade? Vir passar aí alguns poucos anos, alguns meses, algumas horas, durante os quais nada podem aurir dele. O mesmo ocorre se pondere com referência aos idiotas e aos cretinos. Uma teoria somente é boa sob a condição de resolver todas as questões a que diz respeito. A questão das mortes prematuras ha sido uma pedra de tropeço para todas as doutrinas, exceto para a doutrina espírita, que a resolveu de maneira racional e completa. Para o progresso daqueles que cumprem na Terra uma missão normal, há vantagem real em envolverem ao mesmo meio para aí continuarem o que deixaram inacabado. Muitas vezes, na mesma família ou em contato com as mesmas pessoas, a fim de repararem o mal que tenham feito ou de sofrerem a pena de talião. Emigrações e imigrações dos espíritos. No intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações terrestres e espiritual desaguam incessantemente uma na outra. Há, pois, diariamente, emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Em certas épocas, determinadas pela sabedoria divina, essas imigrações e imigrações se operam por massas, mais ou menos consideráveis, em virtude das grandes revelações que lhes ocasionam a partida simultânea em quantidade enorme, logo substituídas por equivalentes quantidades de encarnações. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do mundo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestidura. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos, em vez de partirem isoladamente, parte em bandos. Essa é a única diferença, visto que por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social, sem as imigrações e imigrações que de tempo a tempo lhes vêm dar violento impulso, só com a extrema lentidão esses progressos se realizam. É de notar-se que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, ou intelectual ou moral, e por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam, é que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Essa transfusão que se efetua entre as populações encarnadas e desencarnadas de um planeta igualmente se efetua entre os mundos, quer individualmente nas condições normais, quer por massas em circunstâncias especiais. Há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, onde resulta a introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes constituem novas raças de homens. Ora, como os espíritos nunca mais perdem o que adquiriram, consigo trazem eles sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprime o caráter que lhe é peculiar à raça corpórea que vem animar. Para isso, só necessitam de que,
novos corpos sejam criados para serem por eles usados. Uma vez que a espécie corporal existe, eles encontram sempre corpos prontos para os receber. Não mais, portanto, do que novos habitantes. Em chegando à Terra, integram-lhe, a princípio, a população espiritual, depois encarnam como os outros. Raça adâmica. De acordo com os ensinos dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa razão mesma chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a terra já estava povoada destes tempos imemoriais, como a América quando aí chegaram os europeus. Mais adiantadas do que as que tinham procedido nesse planeta, a raça adâmica é com efeito a mais inteligente, a quem impele o progresso todas as outras. A Gênese mostra, desde seus primórdios, industriosa, apta às artes e às ciências, sem haver passado aqui pela infância espiritual, o que não se dá com as raças primitivas, mas concorda com a opinião de que ela se compunha de espíritos que já tinham progredido bastante. Toda prova que a raça adâmica não é antiga na Terra, e nada se opõe a que seja considerada como habitando entre globo desde apenas alguns milhares de anos, o que não estaria em contradição nem com os fatos geológicos, nem com as observações antropológicas, antes tenderia a confirmá-la. No entanto, atual dos conhecimentos, não é acessível a doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma individualidade única. De há 6.000 anos somente a esta parte, tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos tipos particulares, que não permitem-se lhes assinar uma origem comum. Há diferenças que evidentemente são não simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e brume a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz ou mudou a forma dos traços da fisionomia, nem lhe tornou lanzudo e encarapinhado o cabelo comprido e sedoso. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial, subcutâneo, peculiar à espécie. Há-se, pois, de considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultânea ou sucessivamente em diversas partes do globo. O cruzamento delas produziu as raças mistas, secundárias. Os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. As mesmas condições se aplicam conseguintemente assim ao homem quanto aos animais, no que concerne à pluralidade dos troncos. Adão e seus descendentes são apresentados na Gênese como homens sobremaneira inteligentes, pois que desde a segunda geração constroem cidades, cultivam a terra, trabalham os metais. São rápidos e duradouros seus progressos nas artes e nas ciências. Não se conceberia, portanto, que esse tronco tenha tido como ramo numerosos povos, tão atrasados de inteligência, tão rudimentar, que ainda em nossos dias rastejam a animalidade, que haja perdido todos os traços e até a menor lembrança do que fazia seus pais. Tão radical diferença nas aptidões intelectuais e no desenvolvimento moral atesta como evidência, não menor, uma diferença de origem. Independentemente dos fatos geológicos da população do globo, se tira a prova da existência do homem na Terra antes da época fixada pela Gênese. Sem falar da cronologia chinesa,
que remonta, dizem, a 30 mil anos. Documentos mais autênticos provam que o Egito, a Índia e outros países já eram povoados e floresciam pelo menos 3 mil anos antes da era cristã. 1000 anos, portanto, depois da criação do primeiro homem, segundo a cronologia bíblica. Documentos e observações recentes que existiram entre a América e o antigo egípcio, donde se tem de concluir que essa região já era povoada naquela época. Forçoso então seria admitir-se que em 1000 anos a posteridade de um único homem pode povoar a maior parte da terra. Ora, semelhante fecundidade estaria em antagonismo com todas as leis antropológicas. Tem um comentário. Na Exposição Universal de 1867, apresentaram-se a Antiguidade do México, que nenhuma dúvida deixa sobre relações que os povos desse país tiveram com os antigos egípcios. O Sr. Leon Michelin, numa das notas afixadas no templo mexicano da exposição, assim se exprimia. Abre aspas. Não é conveniente se publiquem prematuramente as descobertas feitas do ponto de vista da história do homem, pela recente expedição científica do México. Entretanto, nada se opõe a que o público saiba desde já que a exploração assinalou a existência de grandes números de cidades desaparecidas com o tempo, mas que a picareta e o incêndio podem retirar da sua montanha. As escavações puseram a descoberta por toda parte 3 camadas de civilizações que dão ao mundo americano uma antiguidade fabulosa. É assim que todos os dias a ciência opõe o desmentido dos fatos à doutrina que limita a 6 mil anos a aparição do homem na Terra e pretende fazê-lo derivar de um tronco único. Fecha aspas. Ainda mais evidente se torna a impossibilidade, desde que se admita que, como a Gênese, que o dilúvio destruiu todo o gênero humano, com exceção de Noé e de sua família, que não era numerosa no ano de 1656 do mundo, ou seja, 2.348 anos antes da era cristã. Em realidade, pois, daquele patriarca é que dataria o povoamento da terra. Ora, quando os hebreus se estabeleceram no Egito, 612 anos após o dilúvio, o Egito já era um poderoso império, que teria sido povoado, sem falar de outros países, em menos de 6 séculos, só pela descendência de Noé, o que não é admissível. Notemos, de passagem, que os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros. Seria uma tão própria comunidade de origem quando se conservaram religiosamente os monumentos de sua história. Rigorosa lógica com os fatos a corroborá-lo da maneira mais peremptória. Mostra, pois, que o homem está na Terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênesis assinala. O mesmo ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, quando demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a geologia descobre traços autênticos da presença do homem antes do dilúvio, período diluviano ainda mais completa é a demonstração. Doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que o habitam. A felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. E a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. Logo que o mundo tem chegado a um de seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes migrações e emigrações, o que, apesar de sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, sempre revoltados contra Deus e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente da perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade, a que até então pertenceram,
e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expirarão por uma série de existências penosas e por meio de árduo trabalho suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. Que serão tais seres entre essas outras populações, para eles novas ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos ali vindo em expiação? Não é precisamente para eles um paraíso perdido, a terra de onde foram expulsos? Essa terra não lhe era um lugar de delícia, em comparação com o meio ingrato onde vão ficar, relegados por milhares de séculos, até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é uma como longínqua miragem a lhe recordar o que perderam por culpa própria. Mas ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitam, espíritos melhores aí os substituem, vindos quer da erraticidade concernente a este mundo, quer de um mundo menos adiantado que mereceram abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim, renovada e depurada, a população espiritual dos seus piores elementos ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. São às vezes parciais essas mutações, isto é, circunscritas a um povo, a uma raça. Doutras vezes, são gerais, quando chega para o globo o período da renovação. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que as integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância, que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça ha desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado do que a Terra, havendo entrado nesse mundo numa nova fase de progresso, e não tendo tais espíritos querido pela sua obstinação colocar-se à altura desse progresso. Lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram. Relegando aquela raça para essa terra de labor e de sofrimentos, teve Deus razão para lhe dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, isto é, um que a esclareceria sobre o caminho que ele cumpria tomar, para sair deste lugar de miséria, desse inferno e ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador, ele com efeito lhe enviou na pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei de amor e de caridade, que ela desconhecia e que seria a verdadeira âncora da salvação. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante, em determinado sentido, que espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encaram de tempo em tempo para desempenhar missões especiais, encarnações proveitosas simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Sem a reencarnação, a missão do Espírito do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos com efeito que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do corpo, e não faça mais do que aparecer e desaparecer na terra. Nenhuma relação haveria entre os que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com o descendente de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder à palavra de Deus, fora mister se aplicassem às mesmas almas. Se estas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nela vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica conseguintemente a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo
e as do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra ao tempo de Adão, que se achavam manchados dos vícios que lhe acarretaram ser excluídas de um mundo melhor. E tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado peculiar a cada indivíduo, e não resultado da responsabilidade da falta de outrem a quem ele jamais conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes na terra para a vida corpórea, a fim de progredirem depurando-se, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores. E então, mas só então, lhe dareis a missão no sentido real e sério que a razão pode aceitar. Um exemplo familiar mais frisante pela analogia, ainda mais compreensíveis, tornará os primeiros que acabam de ser expostos. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. Na chegada, o comandante lhe baixou uma ordem no dia, concebida assim: pondo os pés dessa terra longínqua, já sem dúvida compreendeste o papel que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui a garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos e honrados, se o quiserdes. A nossa disciplina é severa, e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficar sabendo do mesmo modo que justa e paternal saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelos seus mal proceder, de um país civilizado e mandado por punição para o meio de um povo bárbaro. Ele diz o chefe: infligistes as leis do vosso país, nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulso, mandam-vos por aqui, mas aqui podeis resgatar o vosso passado. Podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir, levar a civilização a estas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte. Podeis melhorá-la, se o quiserdes, porque tendes o livre-arbítrio. Para aqueles homens lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei naquela terra distante. Não são eles anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de que usou Deus falando aos espíritos exilados da terra. Desconheceste as minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podias trabalhar. Mas poderei, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossa falta. Isto é o céu? À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem do mundo, condenado à prisão por seus delitos. Certamente,
Esses homens se encontram degradados, decaídos do ponto de vista social, mas não se tornam nem mais estúpidos nem mais ignorantes. Será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão transformar-se de súbito em modelo de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Para suportar tal coisa, fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça islâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo, conservaram as tendências que traziam, um resto da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original?